Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vicente, né, mais conhecido como Dexter. E eu tô fazendo esse vídeo, né, ainda em caráter experimental para fazer outras coisas, né, em cima de uma reflexão que é possível ser feita por conta da notícia, né, que se confirmou hoje no dia 7 de julho de 2020, né, de que o presidente Jair Bolsonaro contraiu de fato o Covid-19, né, contrariando, né, notícias que ocorreram em outros momentos ou em momentos que aparentava que ele poderia ter pego e que ele, né, continuou a ignorar as recomendações de saúde, né, para tentar demonstrar para si uma força muito maior, né, uma força de um líder que não fraqueja, né, diante de nenhuma adversidade, né, e tentar passar um outro jeito de como ele gostaria de lidar com essa pandemia, né. Primeiro que assim, não dá para se pensar o modo como Bolsonaro lida com a pandemia do modo como Donald Trump lida com a pandemia, né? Então esse vídeo que começou como um fio no Twitter, né? Começou exatamente como um fio, né? No qual, através do qual eu pretendo, por exemplo, falar sobre relações internacionais, forças políticas nacionais e o mercado farmacêutico, né? Vamos aos fatos propriamente ditos, né? Jair Messias Bolsonaro, presidente brasileiro, é comprovadamente uma pessoa que preza muito por sua vida. Não à toa chovem relatos na mídia de que ele se preocupa demais com os dispositivos de segurança e com as ações no seu entorno, né? Ele tem praticamente uma mania de perseguição na qual alguém pode tentar matar ele atrás de cada pedra que tiver no local onde ele está. Não à toa ele é uma pessoa que não, assim, que até vai para eventos públicos, né? Mas que tem sempre esse porém, né? Obviamente, né? Temos, querendo ou não, um exemplo, né, comprovado, né, desse temor, né, o atentado pelo qual ele acabou ficando, pelo qual ele quase morreu em 2018, né, mas que ajudou ele a catapultar na campanha. E só que ele também, ao mesmo tempo, ele não é tonto, né? Então ele não é uma pessoa que vai abrir mão, né, de lutar por essa vida, né, pela qual ele preza tanto, de uma maneira assim leviana, né? Então ele acabou por, assim como o Trump, politizar tanto o Covid-19 como o uso da hidroxicloroquina, né? Isso é algo que ele fez desde do começo do status da pandemia, né, do Covid-19 em fevereiro ainda. Só que assim, né, o Covid, por exemplo, serve como um meio, né, do Bolsonaro, como uma desculpa para o Bolsonaro camuflar a sua total ingerência e falta de programa para o país, né? Nesse ponto, a Covid-19 não seria assim, né, um fruto do azar do presidente, mas seria algo benéfico à sua figura, né?
Algo que Donald Trump também acabou por fazer, né, sendo que já se demonstrava em alguns elementos macroeconômicos que a economia, que era o grande trunfo do Trump, começava a dar uma engasgada, né, no começo do ano. Então os dois meio que compraram um pacote, né, o pacote pelo qual eles tomaram a decisão de politizar o vírus, né? Tanto de uma forma geopolítica, pensando num confronto com a China, quanto numa forma local, né? E muito por conta disso, né? Era mais fácil acabar fazendo isso com a hidroxicloroquina do que com outros medicamentos, né? Porque a hidroxicloroquina, ela se apresentaria como a solução do século, né, para isso, por se tratar de um remédio com baixo custo de produção, que se fabrica em larguíssima escala, né, e do qual a patente não é exclusiva de nenhuma farmacêutica em específico, é uma patente que já está liberada nesse caso, né. Esse fator das patentes vai ser, eu vou acabar falando bastante disso no vídeo posteriormente e vocês vão ver o quão importante é isso, né? Porque o fato dela não ter essa questão da patente muito como algo fundamental, né, faz com que a hidroxicloroquina se tornasse um ótimo negócio, assim, para alguns setores econômicos, né? Seja com a venda das licenças de produção, né? Não necessariamente das patentes, né? E movimentos de movimentos assim menores, né, de mercado que acabam por alavancar, né, digamos assim, empresários não tão famosos assim, né? E isso de um medicamento, né, que por mais que se comprove, né, cientificamente, a cada dia que passa, que não é tão eficiente no combate aos efeitos do Covid-19, é um medicamento que já é barato e é um medicamento que possui importantes usos, né? Estamos falando de doenças crônicas como lúpus ou mesmo de problemas, né, naturais de países tropicais como a malária, mas trata-se de um medicamento importante, né, para toda uma parcela da população, né, e que, querendo ou não, terminou por gerar problemas sociais pesados pela sua própria falta, né, dado a propagação política que se fez do uso dos medicamentos pelos presidentes, principalmente Donald Trump e Jair Bolsonaro, né? Isso demonstra, isso querendo ou não foi um grande ganho para os políticos, né? Já que com um remédio que tivesse uma produção mais fácil e um preço barato, eles poderiam, os governos de alguns países poderiam evitar, né, ter que utilizar de armas mais fortes, né, armas mais pesadas como o lockdown, né, que são atitudes que se comprovaram, né, bem mais eficientes no combate ao Covid-19, mas que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil foram adotados apenas em partes por alguns estados, né, e pelos quais, mesmo que tenha sentido um efeito positivo, esse efeito positivo foi abandonado devido a
devido a uma necessidade de reabertura da economia, né? Porque o lockdown ele tem esse problema grave, né, de fechar a economia, né, de certa maneira, não que isso vá causar prejuízos financeiros às pessoas que são verdadeiramente ricas, né, mas com um medicamento de fácil produção e baixo custo como a hidroxicloroquina, podia-se, né, utilizar isso politicamente para evitar esses lockdowns, né? E não por acaso, né, se a gente pegar, né, todo esse histórico, né, com o Covid-19 de mais de 7 meses, né, os políticos que acabaram defendendo o uso mais massivo, né, da hidroxicloroquina foram Jair Bolsonaro e Donald Trump, né? E não por sinal, ambos são políticos da mesma matiz ideológica, né? Ambos são políticos da extrema direita, né? E eles não fizeram isso só por conta da sua posição da ultradireita, né? Esse fato de serem do mesmo matriz ideológico é, digamos assim, apenas um plus nessa análise sobre esses usos políticos, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que que 2020 é um ano essencial tanto para o Trump quanto para o Bolsonaro por serem anos eleitorais. Para o Trump é até, digamos assim, mais abertamente claro, né, porque trata-se da disputa do próprio cargo de presidente dos Estados Unidos, né, mas também é para o Bolsonaro para meio que uma tentativa de normalização, né, do movimento que ele representa, né, a eleição municipal no Brasil, né. Bolsonaro, ele, por mais assim que ele aparente ter tomado atitudes, né, aos nossos olhares assim poderiam parecer muito banais assim, ele tomou atitudes corretas, né? Ele pode não ter sido feliz na criação do seu partido político, mas no fim talvez a criação do seu próprio partido político não fosse tão central assim para a eleição de prefeitos, né? O que seria mais essencial para ele seria posar ao lado dos prefeitos de todos os partidos que fossem os vencedores, né? Afinal, a gente está falando de um país com grandes desigualdades de renda, né? E grandes desigualdades produtivas, que nem o Brasil, na qual o apoio, né, da presidência, o apoio da União é fundamental para a sobrevivência. Isso faz com que todo o problema com a hidroxicloroquina, né, se complexifique, né, nessa coisa deles quererem ter um medicamento específico que só eles que defendam, né, que vá contra todo o consenso hegemônico científico, né, por se tratar de dois movimentos que são pautados por um anticientificismo muito grande, mas para reforçar a imagem de poder deles, né? Essa imagem de que eles são detentores da verdade, eles são os detentores da hidroxicloroquina contra todo o resto, contra todas as conspirações mundiais, né? Mas tratam-se de argumentos puramente retóricos, né? Não se tratam talvez de movimentos assim que a gente poderia falar que talvez eles acreditem de fato, né? Porque os dois, né, ambos, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Donald Trump, são espertos suficientes
para saberem que esse medicamento que eles vendem como a grande cura, né, para o mal da Covid, não seja tão funcional assim para a cura da Covid. Então, a partir do momento em que eles se infectassem, né, no caso do Trump ainda não, por mais que ele se esforce para isso, no caso do Bolsonaro também se esforçando, e que pode ter ocorrido possivelmente só agora, né, dá para se pensar que eles não vão querer se tratar com hidroxicloroquina. Eles vão manter toda a retórica de que vão se tratar com isso, né? Vão, caso se salvem, né? Não estou aqui desejando a morte de ninguém, mas caso se salvem, vão colocar a hidroxicloroquina como vão reforçar esse papel que eles fazem da hidroxicloroquina como um salvador da humanidade, né? Mas vão se tratar, na verdade, né, não de forma pública, com os tratamentos e os medicamentos que tiverem mais eficácia contra o vírus, né? E aqui se fala, né, querendo ou não, a primeira vez sobre o Remdesivir, né? Que é um dos medicamentos que tem demonstrado a melhor eficácia contra o vírus, seja em momentos mais fatais ou mesmo em momentos de controle, quando a doença ainda está no seu início, né? E, como eu disse, né, eles provavelmente não terão os efeitos nefastos que boa parte da população dos seus países estão tendo, né? Donald Trump, muito provavelmente, contando com a melhor medicina do mundo, não vai morrer de Covid-19 como outros 132 mil estadunidenses. Jair Bolsonaro, também contando com a melhor de medicina que o país pode produzir, não vai falecer assim tão facilmente de Covid-19 como os mais de 66 mil brasileiros que já faleceram do vírus, né? Mas, como colocado, eles vão continuar a defender a retórica da cloroquina. E nesse caso aqui, cabe fazer um parêntese importante, né? De um assunto que até não é tão divulgado assim, e que ocorreu há muito tempo, né, hoje em dia, né? Que ocorreu na década de 1990, né? Os Estados Unidos e, na época, o bloco europeu, né, ainda não se falava na União Europeia, né, por mais que já houvesse a unificação, né, de mercados, né, entre os países europeus, eles fizeram um movimento muito forte na década de 90 para que o resto dos países do mundo, né, os países da América do Sul, os países africanos, os países asiáticos, assinassem acordos de propriedades intelectuais, né, acordos para preservar a propriedade intelectual, né, principalmente desses países, né, centrais. O Brasil mesmo, por exemplo, se tornou signatário de um desses acordos em 1995, né? Num gesto bem simbólico numa das primeiras visitas que o Fernando Henrique Cardoso fez enquanto presidente da República, que foi aos Estados Unidos, né? E na qual ele, nos seus diários presidenciais, ele exalta que houve uma grande empatia com o Bill Clinton à época, né? Que eles compartilhavam de ideias parecidas, né? Que um demonstrava respeito pelo outro, mas muito provavelmente naquela ocasião Bill Clinton demonstrava o respeito como contrapartida ao Brasil ser signatário desses acordos, né? E esses acordos, né, de propriedade intelectual, por mais que a gente pense neles, né, principalmente, né,
quando se fala na questão da pirataria, né, de filmes, softwares, videogames, jogos todas essas coisas, né, o objetivo principal desses acordos não eram proteger as marcas da Disney, né? A realidade é que esses acordos buscavam garantir os direitos de propriedade sobre softwares, hardwares e patentes de medicamentos, de coisas que se tornavam cada vez mais de uso cotidiano e necessárias da nossa vida, da qual a gente não podia abrir mão, né? Mas ao mesmo tempo que se houve esse movimento, né, pela assinatura desses acordos de propriedade intelectual na década de 90, nós também tínhamos, né, enquanto humanidade, uma preocupação muito grande, né, com um vírus também sem cura e sem vacina, né, realidade que persiste até hoje, que é o vírus do HIV, né. E é um vírus que preocupava demais as autoridades de saúde pública dos diversos países do mundo, né? Não só do Brasil. No Brasil isso vai ganhar um aspecto muito importante, né? Porque, por exemplo, né, desenvolveu-se aqui, né, na segunda metade da década de 90, né, no princípio pelas mãos do então ministro Adib Jatene, mas que foi continuado e na qual as principais ações foram tomadas pelo José Serra, né, economista, político paulista do PSDB, né, já foi candidato à presidência da República 2 vezes, né, é um nome sempre muito nos holofotes, né, agora finalmente pelos casos de corrupção, né, que sempre foram escamoteados pela grande mídia, né, mas isso não é o foco do vídeo, né, a gente está falando da atuação dele enquanto ministro da Saúde, né, e por mais que o José Serra, por mais que ele, tanto o PSDB, tivessem, né, já um viés ideológico neoliberal, né, de um social-liberalismo, né, apesar do nome social-democrata, né, era muito mais social-liberal o partido e as ações que o partido tomava, né, tanto que foi o principal governo a capitanear privatizações no país, né, e abertura econômica. Apesar disso, ainda havia, né, uma preocupação social, né, nesses governantes de direita do passado, né. E o próprio José Serra, assim, creio eu que numa atitude ainda que rememorasse ao seu passado de líder estudantil, né, de esquerda, né, da juventude católica, havia uma preocupação progressista nele, né, do governo, de se evitar, né, que o impacto da expansão do HIV no país fosse muito danoso para o sistema de saúde como um todo, né? E dentro disso, né, você teve também ali, né, no final da década de 90, né, o surgimento de remédios que e são essenciais ainda para a sobrevivência de pacientes imunodeprimidos, né, e que tinham custos elevados, né? Porque a gente está falando do mercado, né? Do mercado de remédios, né? Do final dos anos 90, que operava sob uma lógica um tanto quanto diferente da atual, né? Como dito, né? Dado ao nosso grau profundo, né, de desigualdade social no Brasil, né,
Era claro que o tratamento para o HIV precisava ser custeado pelo Estado, né? E precisava, além de ser custeado pelo Estado, precisava ser barateado, né? O Brasil não poderia arcar com os custos, por exemplo, de universalização desse sistema apenas comprando e importando os medicamentos do resto dos laboratórios dos Estados Unidos e da Europa, né? E nesse sentido, né, o José Serra, né, neoliberal como era na época, né, mas que numa atitude poderia ser vista como de esquerda, né, ele junto com ministros e secretários de saúde de outros países peitou os laboratórios estadunidenses e europeus e quebrou a patente de diversos remédios do coquetel anti-HIV, né? Passando a produção desses remédios para laboratórios brasileiros e, à época, também laboratórios estatais, né? Uma coisa pela qual hoje ele seria chamado de comunista, né? Mas que se tratavam de aspectos que constavam nos próprios acordos sobre propriedade intelectual assinado pelos países, né? Mas, fechando esse pequeno parênteses que acabou se tornando longo, né? O que explica bastante essa história é que há 20 anos atrás, né, quando isso ocorreu, havia uma vontade política, né, digamos assim, no mundo de se combater, né, a lógica que existia, né, nos laboratórios naquela época, além de que o próprio Brasil possuía um status geopolítico, né, um soft power suficiente para que a ação dele se tornasse um movimento global e que acabou por levar à discussão as patentes sobre os remédios de combate ao HIV e diversas outras doenças, né, que atingem países mais pobres, né. Passado esses 20 anos, a gente vê uma situação totalmente inversa, né, já que, como colocado aqui, né, a gente tem o Trump e o Bolsonaro, né, como defensores da hidroxicloroquina, né, não por ela ser um remédio barato que poderia custar menos aos cofres públicos. Eles defendem o uso da cloroquina, pois ao fazerem isso, eles se eximem de entrar em confronto com os poderosíssimos grupos financeiros europeus e estadunidenses, como foi feito há 20 anos atrás, né? Nesses 20 anos, a lógica geopolítica do mundo se modificou, né? A gente teve a emergência da China como um grande player, né? Mas o poder da própria indústria farmacoquímica, né, nesses 20 anos se modificou, né? E se tornou, digamos, um poder muito forte, né? Um poder muito mais forte do que eles tinham há 20 anos atrás, né? Ao mesmo tempo que a própria lógica dela se modificou como um todo, né? Em 1999, né, na década de 90, as patentes sobre os medicamentos eram mais fundamentais para os laboratórios. Tanto que se chegou a haver uma crise no setor que, pois, né, ao mesmo tempo que eles se protegiam atrás dos governos, né, nos quais ficavam suas sedes, os laboratórios não estavam inovando tanto quanto possível, né? Eles estavam mais brigando para manter a patente dos medicamentos, né? Fazendo pouquíssimas alterações no sal, né? Nos sais dos remédios, né? Quando as patentes estavam próximas da sua data de validade, né? De 15 a 20 anos, apenas para manter a patente daquele remédio sob seu poder, né? E essa modificação, ela, muitas vezes, não representava
nenhuma melhora no medicamento, nenhuma doença mais que ele pudesse tratar, era puramente uma visão de lucro, né? Era puramente para manter essas patentes ativas e garantir os lucros das subsidiárias, né, no resto do mundo, que seriam mandados para as sedes, né, desses grandes conglomerados nos países do norte, né? Com a quebra da patente dos medicamentos de combate ao HIV e a criação dos medicamentos genéricos, a lógica dos laboratórios se modificou, né? Não era mais importante apenas manter o controle sobre o medicamento, mas desenvolver medicamentos cada vez mais eficientes, não no sentido de se buscar a cura para uma doença, mas do remédio ser o mais caro o suficiente, tecnológico o suficiente, de olho num público pagante diferente, né? Não necessariamente num público pagante individual, mas em públicos pagantes como ministérios e secretarias de países, né, que tivessem como política pública, né, a possibilidade de compra desses medicamentos de valores exorbitantes, e que não havia barateamento disso, né? Por mais que tenha sido uma época, né, nesses últimos 20 anos, na qual acabou chegando a medicamentos para algumas doenças mais raras, né, a lógica acabou sendo muito mais focada nisso, né? E foram sendo deixados de lado cada vez mais o controle de pragas, né, que são pragas como vírus, bactérias, que protozoários, que são casos muito mais, né, presentes em países em desenvolvimento do que nos países, né, mais desenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos e em desenvolvimento e desenvolvidos são termos horríveis, mas, né, diríamos países centrais do capitalismo e os países, né, periféricos, né? E o desenvolvimento, né, de remédios para essas pragas, né, tropicais, por exemplo, como o ebola, foram sendo deixados de lado porque eram doenças que se conseguia ter o controle delas, né, antes de que elas pudessem se tornar tanto pandêmicas, né, quanto se elas pudessem se espalhar pelo resto do mundo, deixando seu local de origem e chegando a esses países de capitalismo central, né? E muito por conta disso, né, o controle de pandemias foi sendo deixado de lado, né, em torno de uma visão que dava preferência, né, ao rendimento dos acionistas, né? Tipo, é quase como se fosse jogar com a sorte, né? É quase como se pudesse evitar uma pandemia, né? Assim, não necessariamente desenvolver medicamentos contra ela, mas torcendo para ela não surgir, né? Em nome de outros produtos que garantiam muito mais lucro do que remédios virais. O que acaba chegando, né, querendo ou não, na nossa situação atual, né? Por mais que se privilegie, né, esses medicamentos caros, né, ainda há desenvolvimento de antivirais e outros tipos de medicamento assim para doenças, né, digamos mais comuns, né? Mas que são medicamentos já nessa nova lógica, né? Dentro de uma lógica muito mais comercial, custos altíssimos, né? O que nos leva à situação atual da Covid-19, né? E ao sucesso do Remdesivir, né?
que é desenvolvido pela farmacêutica estadunidense Gilead, né? Como já colocado, esse remédio ele é caríssimo, né? Com uma dose média dele custando $3.000, né? E digamos assim que a quebra da patente do Remdesivir seria uma tragédia, né, para a Gilead e para os seus acionistas, né? Ao mesmo tempo que, dado seu sucesso, o governo estadunidense acabou por abandonar a defesa da hidroxicloroquina, ficando com estoques gigantescos que estão sendo, querendo ou não, jogados aqui para o Brasil, né, onde a hidroxicloroquina acaba ainda tendo essa grande importância, né. A gente não precisa pintar, né, a Gilead, né, como um bando de interesseiros, né, até porque, né, diante do sucesso do seu medicamento, eles até se dispuseram a emprestar patente para a produção local do Remdesivir, por um valor de metade do preço para os países que, por exemplo, possuem status de países dependentes na Organização Mundial do Comércio, né? E só que, né, adivinha qual país recentemente deixou esse status de país dependente por livre e espontânea vontade há pouco tempo, né? Estamos falando de um certo país no hemisfério sul, né? Na América do Sul. Caso tivéssemos uma situação, né, semelhante ao que se tinha há anos atrás, com um país, né, como o Brasil, mesmo com o soft power, né, que tinha há 20 anos, né, e que por mais que esse soft power tenha crescido muito durante o governo Lula, né, de 2003 a 2011, né, talvez a história da patente do Remdesivir pudesse ser diferente, né, e pudesse funcionar como foi com a quebra dos medicamentos contra HIV, né, e como os medicamentos genéricos. Mas ao invés disso, né, nós estamos numa situação de um presidente que diluiu todo o soft power do país que foi construído nos últimos 70 anos em uma ligação, né, consanguínea com os Estados Unidos, né, que até agora não trouxe nenhum benefício material ao país, muito ao contrário, trouxe, né, malefícios, né, como o caso da patente do Remdesivir, que a gente poderia ter por um custo por um custo menor, né. Além disso, né, o Bolsonaro age como Trump, né, que ao contrário de uma tentativa, né, de tentar se diluir desse poder ditatorial que os grandes laboratórios possuem sobre a vida e a morte das pessoas em nome dos lucros cada vez mais altos, eles optam por estarem do lado, né, desses lucros cada vez mais altos. E eles optam por isso porque, né, são governos que servem a esses grandes laboratórios, a esses grandes acionistas, a esses grandes investidores no mercado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, simplesmente da gripinha do presidente, né, a gente pode trabalhar com vários, né, assuntos diferentes, né, e pode entender muito mais da lógica, né, que permeia tanto as relações internacionais quanto as relações de poder dentro de um próprio país, né. Acho que é um pouco isso que eu queria falar nesse vídeo.